Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos mais uma vez reunidos para adorar ao único Deus vivo e verdadeiro. Embora virtualmente, irmãos, não estamos em Samaria, não estamos em Jerusalém, não estamos em Paulo Silas, mas estamos reunidos em espírito e em verdade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos fazer a leitura que se encontra em Apocalipse, capítulo 15, versículos 3 e 4. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso glorioso Pai, nós queremos te louvar, Senhor, engrandecer o teu santo e bendito nome de Pai, ó Deus, na beleza da tua santidade, ó Deus querido. Senhor, neste momento, Pai, eu quero te louvar, Senhor. Quero te agradecer, ó Deus querido, pelo privilégio, Pai, que nós temos, ó Deus, de cultuar o teu santo e bendito nome, ó Deus. Mesmo distante, ó Pai, mas nós cremos, ó Deus, que nós estamos unidos, ó Pai, pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor amado. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pelos seus feitos. Obrigado, Senhor, pela paz que o Senhor tem colocado nos nossos corações, ó Deus. Mesmo, Senhor, nós estamos nesses dias difíceis, ó Pai, passando por tribulações, passando por medos, ó Pai. Mas o Senhor tem sido um Deus maravilhoso, o Senhor tem sido um Deus glorioso, o Senhor tem sido um Deus misericordioso nas nossas vidas, Pai. É por isso, ó Deus, que nós adoramos, engrandecemos, ó Deus, esse Deus maravilhoso. Agradecemos, ó Deus, engrandecemos o teu santo e bendito nome de Pai, ó Deus querido. Porque o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que salva, meu Deus. E eu creio, Senhor, que o Senhor está olhando, ó Deus, para o mundo neste momento, o Senhor está olhando para a nossa nação, Senhor amado. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela vida dos nossos irmãos, dos meus irmãos de Paulo Silas, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por todos aqueles, ó Deus, que neste momento, Pai, estão te adorando, ó Deus, espalhado pela face da terra, Senhor amado. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. O Senhor é um Deus de perto, o Senhor é um Deus de longe, o Senhor é um Deus presente, Senhor amado. É por isso, Senhor, que nós louvamos. É por isso, Senhor, que nós engrandecemos e enaltecemos o teu santo e bendito nome de Pai, ó Deus querido. Agora, Senhor, nesta hora de culto, Senhor, eu te peço, ó Deus, que o Senhor fala conosco, Senhor. Usa, Senhor, o teu servo que vai trazer a tua mensagem, Pai. Que ele seja, ó Deus, dirigido por ti. Que o Senhor possa derramar sobre ele o poder do teu Santo Espírito, Senhor. Para que ele possa falar, ó Deus, aos nossos corações, ó Deus. Aquilo que nós necessitamos ouvir, ó Deus, através da boca do teu servo, Senhor. Uma palavra vinda de ti, ó Deus querido. Senhor, perdoa, Deus, os nossos pecados. Dirige, Senhor, a nossa vida, ó Deus querido. Eu oro, agradecida em nome de Jesus. Amém? Amém. Meu Deus me faz feliz demais, porque só Ele é quem me dá nos meus problemas uma paz, pra onde correr pra quem olhar. Não tenho medo de esperar em Ti, porque já tenho onde descansar. Meu Deus, em Ti, o melhor está sempre por vir. Aleluia, aleluia. Meu Deus me
me faz feliz demais, porque só Ele é quem me dá nos meus problemas uma paz, pra onde correr, pra quem olhar. Não tenho medo de esperar em Ti, porque já tenho onde descansar. Meu Deus, em Ti melhor está sempre por vir. Aleluia, aleluia. Se eu esperar com paciência, o Senhor me responderá. Não é como o mundo pensa, a recompensa, o melhor virá. Não tenho medo de esperar em Ti, porque já tenho onde descansar. Meu Deus, em Ti melhor está sempre por vir. Aleluia, aleluia. Se eu esperar com paciência, o Senhor me responderá. Não é como o mundo pensa, a recompensa, o melhor virá. Não tenho medo de esperar em Ti, porque já tenho onde descansar. Meu Deus, em Ti o melhor está sempre por vir. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Pai de amor, eu estou diante da Tua presença santa, Senhor Deus, clamando a Ti, Senhor, perdão pelos nossos pecados, Senhor, não só os meus, como os dos meus irmãos também, Senhor, da minha casa, da casa dos meus irmãos, ó Deus querido. Pai, nós temos um Deus maravilhoso, poderoso para nos perdoar, para arrancar de nós aquilo que não está do Teu agrado, ó Deus querido. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, ó Senhor Deus. Limpa-nos, ó Deus, e faz-nos, Senhor, compreender melhor a Tua vontade e realizar também a Tua vontade nas nossas vidas, Deus querido. Pai, nós Te louvamos porque sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso e bondoso que tem o poder para isso, Senhor, para limpar e purificar os Teus servos, Senhor Deus. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor, com a certeza de que o Senhor que está aí no céu, Senhor Deus, nos ouve, nos ama, ó Deus querido, e nos perdoa, Senhor. Fica conosco, nós Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, queremos convidá-lo a esse momento do nosso culto, que é pais de joelhos e filhos em pé. Eu quero convidá-lo a que você se coloque de joelhos na sua casa, tendo essa oportunidade. Se não possível, não faça, mas se você não puder, ajoelhe-se agora. Nós queremos orar por nossos filhos, filhos biológicos, filhos da fé de nossa igreja, pelos netos, orar por todos os nossos filhos vizinhos, pedindo que o Senhor abençoe esta geração de crianças, geração de adolescentes, de jovens, que possam ser impactados de tal forma pelo Evangelho, pelo Cristo ressurreto, que tenham seus corações voltados para o Senhor. E nós sabemos que a nossa oração é colocar o nosso desejo diante do altar de Deus para que visite, a começar de nossas próprias casas e a casa dos nossos irmãos, vizinhos, parentes, amigos e da igreja principalmente, o Senhor faça a manifestação da sua graça e poder através da oração. Vamos orar assim. Senhor, nós queremos orar diante da Tua presença, colocando, a Deus, as nossas vidas diante do Teu altar. Nós, como pais, como membros da igreja, como adultos, dobramos os nossos joelhos, ó Deus, buscando em Ti o refúgio bem presente. Queremos colocar diante do Teu altar, ó Deus, as gerações de crianças,
crianças, adolescentes, jovens, de nossas casas, de nossa igreja, de nossas famílias, de nossos vizinhos, em nome de Jesus. Senhor, age poderosamente para marcar o coração, a vida, a Tua presença bendita, de tal modo que eles possam ser impactados, ó Deus, com o Teu reino, com a Tua presença, com o Cristo ressurreto, e eles também possam, Senhor, em nome de Jesus, celebrar uma Páscoa viva e verdadeira diante de Ti, Senhor. Nós desejamos, ó Deus, que eles possam ter um reencontro, uma revisão de suas vidas, um redirecionar aquilo que é prioridade, que é compromisso de fé e de vida. Isso seja, Senhor, marcante através do Espírito Santo que nos habita, possa também, ó Deus, sensibilizar, possa convencer, possa mostrar a grandeza da Tua presença, do Teu poder, e como é maravilhoso, Senhor Jesus, nós temos intimidade contigo. Que os nossos filhos possam buscar em Ti, Senhor, este refúgio bem presente. Que as coisas deste mundo, Senhor, não prevaleçam. Sabemos que elas podem ser sedutoras, tentadoras, ó Deus, podem mostrar que tem o seu poder, mas nós cremos no Jesus Cristo, que é Senhor, que tem toda a autoridade, Jesus, para transformar essas realidades e mostrar a verdade para cada um deles. Mostra, Senhor, essa verdade às nossas crianças, falando ao coraçãozinho delas. Fala, Senhor, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens. Em nome de Jesus, colocamos as vidas deles diante do Teu altar, pedindo, Senhor Jesus, visita-os poderosamente. É o nosso desejo, a nossa oração que fazemos em Cristo. Amém. Amém, Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, o meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas
asas é o meu abrigo, o meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é meu prazer. Tua presença. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, o meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Graça e paz, amados irmãos, nós queremos neste culto de adoração e louvor ao nosso Deus pedir que Ele nos abençoe através da sua palavra. E eu quero orar pedindo exatamente isso, que o Senhor nos livre de todo mal, nos abençoe e cuide para que a sua palavra viva e verdadeira esteja marcada em nosso viver. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem providenciado, ó Deus, livramento, tem providenciado, ó Deus, o sustento do teu povo. E nós oramos em nome de Jesus, para que o Senhor continue a estender a tua mão de graça e misericórdia sobre nós. Senhor, nós oramos pelos outros também, por nossos familiares, por vizinhos, amigos, pelo bairro, que o Senhor possa visitá-los também poderosamente, ó Deus, no teu cuidado, na tua bênção, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nós intercedemos pelo fim dessa pandemia, oramos, ó Deus, pelo fim desta enfermidade, que em nome de Jesus nós possamos ter, Senhor, o alívio, o refrigério, o cuidado e a solução, ó Deus, para todos esses problemas que têm acontecido em nosso redor, em nosso Brasil e no mundo. Nós intercedemos, ó Deus, pela tua graça sendo estendida continuamente sobre nós, e que o Senhor possa manifestar esse poder maravilhoso como manifestou na ressurreição. Nós desejamos, ó Deus, fazer parte destas promessas benditas, para que o Senhor seja glorificado e adorado e o teu nome seja exaltado sobre todos os nomes. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, pedindo que a tua palavra seja fonte de edificação, crescimento, ó Deus, e formação da nossa vida cristã para a honra e glória do teu nome. Pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, nós continuamos com o tema do nosso mês de abril, Páscoa, o triunfo da vida. Nós vamos continuar durante todo o mês de abril exaltando este momento tão especial, tão marcante em nossas vidas, de celebrar a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Isto é tão significativo, tão importante para a vida cristã, que nós queremos continuar a perceber realidades do que a ressurreição produz em nós e através de Jesus Cristo em nós. E nós desejamos então ter esta oportunidade. E eu quero convidá-lo então à leitura na palavra de Deus em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler apenas 3 versículos, o verso 3º, 4º e o verso 10. Mateus 28, 3, 4 e 10, que diz assim: Sua aparência era como relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve.
Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Mateus 28:10. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. É interessante nesse texto que nós podemos ver alguns aspectos sobre a ressurreição de Cristo que são fabulosos, marcantes. O próprio anjo que aparece para anunciar a ressurreição de Jesus, ele é tão fantástico, tão tremendo, diz o texto que a sua aparência era como que um relâmpago. Podemos imaginar os soldados e também as mulheres que foram até o sepulcro e depois também alguns dos discípulos tendo um encontro com este anjo e vendo esse resplendor, essa iluminescência, essa luz maravilhosa como de um relâmpago, e fala que as suas vestes eram brancas como a neve, e os guardas tremeram com medo, como que se estivessem mortos, de tanto medo que sentiram. É interessante nós percebermos que a manifestação de Jesus Cristo ressurreto manifesta também todo o seu poder na grandeza desse planeta. Manifesta realidades que vão colocar Jesus não mais somente como Cordeiro, como foi anunciado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus agora é anunciado também no Apocalipse 5:5, ele é o leão de Judá. O Cordeiro se transforma no leão. Nós temos então uma exaltação, uma consumação de uma realidade tão profunda que mostra que Jesus Cristo se torna Senhor, dono e proprietário de tudo e de todas as coisas. E nós percebemos então que nesses insights, nesses slides, nessas mensagens que são colocadas depois da ressurreição, são muito bonitas, importantes para nós. E é por isso que nós queremos continuar com esse tema da ressurreição. Como que Jesus aparece depois da ressurreição? Essa é uma das manifestações que eu estou colocando aqui nessa introdução para você. Jesus se manifesta poderoso, né? Aqueles que anunciam Jesus também de um modo poderoso. Jesus, diz os textos que nós vamos ver, entra numa casa e dá a entender que ele nem precisou passar pela porta, ele consegue fazer isso. Em outros textos nós vamos ver que Jesus desaparece, some da presença dos discípulos. Então Jesus tem um controle, um poder sobre toda a natureza, tão fantástico e maravilhoso que isso fica presente na palavra de Deus. Mas nós queremos também aproveitar esses domingos ainda no mês de abril para ver algumas outras características de Jesus ressurreto que são importantes, são fundamentais para nós como cristãos, como igreja, no mundo que vivemos e principalmente na realidade que nós estamos vivendo hoje, perceber coisas fantásticas que a palavra de Deus coloca para nós. Essas visões de um Cristo vitorioso, de um Cristo fabuloso, de um Cristo extremamente poderoso, controlador da natureza, controlador das coisas que estão físicas ou não, é tão fantástico que na história da igreja, o Cristo ressurreto começa pela igreja a afastar-se de uma realidade de vida com a própria igreja. Alguns estudiosos colocam que o surgimento dos santos, a necessidade da igreja católica, de colocar santos para fazer uma intermediação entre Deus e os homens, foi porque a igreja começou a ver Jesus de um modo tão poderoso, tão distante, que nós não podíamos mais ter acesso a Ele. Um Cristo inacessível, não mais próximo, distante, não mais disponível. E é interessante então nós percebermos que há outras realidades que os textos bíblicos falam sobre o Cristo ressurreto e que nós queremos explorar com você também. Há tempos atrás eu conversava com um seminarista, ele pediu para que eu fizesse um aconselhamento, uma mentoria com ele, e uma das perguntas que eu fiz para ele é: qual é o centro da sua interpretação bíblica?
E aquilo para ele ficou meio estranho. Como que sempre? Eu falei, qual que é a sua chave hermenêutica? O que abre a Bíblia para você? O que a partir desta chave você compreende a Bíblia? E nós ficamos divagando e discutindo durante algum tempo, porque ele não tinha uma chave. E é interessante que o primeiro ponto que eu quero ressaltar para você nesse momento é exatamente isso. O Cristo ressurreto traz uma perspectiva de ressaltar, de nos dar a possibilidade de ter uma completa compreensão da palavra de Deus a partir do Cristo ressurreto. Então, se você perguntar para mim qual é a minha chave hermenêutica, a chave que abre a interpretação da Bíblia é Jesus Cristo, o ressuscitado. É a partir da consumação, do ápice, do apogeu do que Jesus fez, que nós conseguimos entender com clareza a dimensão do reino de Deus, a dimensão do que ele produz, do que ele deseja, do que ele tem intenção de fazer, e as coisas começam a se encaixar nesse grande quebra-cabeça, nessa tapeçaria que, como um mosaico que vai sendo tecido, vai sendo formado, esse tecer deste tapete que é a história, você começa a compreender as maneiras como os textos bíblicos vão se encaixando a partir dessa base, dessa compreensão plena de que Jesus Cristo é esta chave. E Ele mesmo se anuncia assim. Então este é o primeiro ponto que eu quero ressaltar para você. Jesus retorna, ressurreto, para dar compreensão plena da palavra de Deus. Lucas capítulo 28, verso 31 e 32, diz assim: perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Você deve lembrar desse texto, provavelmente, aqueles homens que estavam a caminho de Emaús, uma aldeia por volta de 22 quilômetros distantes de Jerusalém. Jesus tinha morrido, e esses homens, que eram seguidores de Jesus, eram discípulos de Jesus, estavam caminhando, retornando para suas casas, abatidos, derrotados, e Jesus se introduz nessa caminhada junto com eles e vai perguntando, o que aconteceu? E eles falam, você não sabe de tudo que aconteceu, só você não sabe. O nosso líder, o grande profeta que ele era, foi crucificado, morreu, e eu falei domingo passado sobre essa morte na cruz, que era uma morte de maldição. E a visão teológica, a visão bíblica, a visão de interpretação do que estava acontecendo daqueles discípulos estava fora de foco, fora de sequência. E quando nós cristãos, eu como indivíduo, eu e minha família, eu e a minha igreja, não estamos focalizados, você já deve ter tirado uma foto fora do foco, ou já viu uma foto fora do foco, você não consegue perceber os detalhes, você não consegue nem compreender muitas vezes o que está em todo o contexto e realidade do que acontece. Mas Jesus, quando ressuscita, ele tem como propósito mostrar que ele é esta chave que abre e focaliza a palavra de Deus para que nós possamos ter entendimento. E esses homens, então, quando estavam ouvindo a explicação de Jesus, e Jesus fala, vocês não prestaram atenção que tudo que os profetas falaram, a lei, tudo que a palavra de Deus tinha colocado como profecia, como promessa, como a expressão de um apogeu da morte e ressurreição de Jesus? E aqueles homens então estão dizendo, não ardia o nosso coração quando ele expunha as palavras do Senhor? Então nós precisamos perceber que se nós desejamos que o nosso coração possa arder, possa ter fervor, possa ter uma realidade e uma razão de existir como cristãos, nós temos que ter um foco, um alvo, um objetivo de olhar para a palavra de Deus e perceber que é o Cristo ressurreto que demonstra essa realidade para nós. Ainda em Lucas 24,
do verso 44 a 46, diz assim: e disse-lhes, Jesus falando, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo havia de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Está escrito. Agora, é interessante que o texto fala que abriu o entendimento. O Espírito Santo age na igreja para abrir o nosso entendimento. E o abrir do entendimento nos leva a uma compreensão plena da palavra através do Cristo ressurreto. E essa é uma realidade que nós precisamos praticar em nossa vida. Como que Deus quer que nós olhemos para a palavra de Deus? Como que Deus quer que nós apliquemos? Como nós devemos exercitar a palavra de Deus nos relacionamentos, na nossa vida, no nosso entendimento, no nosso trabalho, em tudo que nós fazemos? Nós temos que ter essa compreensão da palavra de Deus, mas do que ela representa através do Cristo, do Deus vivo, do Jesus que ressuscitou entre nós. Esse arder do nosso coração, esse desejar a palavra de Deus, é ter a clareza de que está escrito. Às vezes nós não entendemos o que está escrito, porque nós não estamos entendendo o plano de Deus. Eu fico assim, às vezes assim, aturdido, como há cristãos que começam a procurar na palavra de Deus coisas que não é necessário. Mistérios, simbologias, sinais, coisas que não estão registradas para nosso entendimento, porque o entendimento que a palavra de Deus quer que nós tenhamos é muito claro. Há textos que são profundos, são difíceis na sua interpretação, mas o cerne, o modo central, a linha mestra que nós precisamos ter está evidenciada na ressurreição de Jesus. Então eu quero, meu amado irmão, como pastor da igreja, fazer com que você faça um exercício de fé, um exercício de vida, um exercício espiritual, porque o nosso orar, o nosso jejuar, o nosso vigiar, o nosso cuidar, o nosso viver, o nosso ministério diante de Deus devem ser exercidos através de uma compreensão do Jesus que ressuscitou. Jesus que é vida, Jesus que transforma as realidades de morte, o Cristo que é poderoso, o Deus vivo que está presente em toda a ação do viver nosso, do nosso contexto e da realidade do mundo que vivemos e principalmente para a vida da igreja. Então, eu quero estimular a sua fé, eu quero estimular o seu amor, estimular a sua razão, estimular a sua compreensão para que nós tenhamos esta chave. Como é fundamental, você pode ter muitas salas, muitos acessos, muitos lugares maravilhosos, mas se você não tiver a chave da porta, às vezes você não se sente estimulado a ter uma vida de dinâmica, de fé, de conteúdo daquilo que Deus verdadeiramente deseja que nós façamos e vivamos na compreensão da sua maravilhosa palavra de Deus. Eu creio que todos nós amamos a palavra de Deus, desejamos viver a palavra de Deus, e aqui há textos que nós citamos que são maravilhosos, porque se eu quero sentir o arder do meu coração, se eu quero entender o que o salmista, o que o profeta, o que tudo aconteceu, eu tenho que ter o cerne, a compreensão clara que Jesus Cristo ressurreto é o centro da compreensão da palavra de Deus para a minha vida. Viva isso e nós sejamos então uma igreja fervorosa, uma igreja atuante, uma igreja dinâmica, uma igreja viva, porque vive em função da ressurreição de Jesus em nós. Que Deus nos dê esse poder e esta glória para fazermos disso uma verdade em nossa vida. Amados, o segundo ponto que nós queremos ressaltar em nossa mensagem sobre o Jesus ressurreto é que o Jesus ressurreto busca intimidade. Esse é um fato interessante e marcante para nós e que eu quero compartilhar com você, porque
porque apesar dele não ser mais apenas o Cordeiro de Deus, mas o leão de Judá, né, e portanto um animal poderoso como o leão que sobressai sobre o Cordeiro, e isso é demonstrado na ressurreição pelo poder que ele exercitou e pelas manifestações posteriores à sua ressurreição, nós podemos perceber o poder que Jesus Cristo tinha. E nós pensamos, será que é essa apenas a manifestação que Jesus quer fazer? Mas nós podemos garimpar, procurar outras características, outros conceitos, outras atenções que Jesus teve. Jesus não se colocou numa posição de apogeu e ficou acima e disse, não, agora eu não quero mais ter contato com ninguém, eu vou subir aos céus, eu vou sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, eu vou interceder por vocês, mas não estou mais presente com vocês. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Quando nós podemos ler, estudar, compreender os textos que falam da presença de Jesus depois da ressurreição, nós temos uma manifestação muito bonita de Jesus, muito singela, muito amorosa, de um Deus que se apresenta ressurreto, poderoso, mas que busca intimidade. Do mesmo modo como Deus buscava intimidade lá no Éden, assim como Deus buscou intimidade com vários personagens bíblicos, né? Alguns deles chamados como amigos de Deus, você lembra disso? É importante nós percebermos como Jesus está correspondendo e faz parte de uma sequência da revelação, do desejo, daquilo que Deus faz em nós e quer fazer através de nós, esta intimidade espiritual, essa intimidade que nos leva a uma parceria, a uma compreensão, um desejo comum daquilo que o Senhor quer fazer na sua igreja. Por exemplo, João capítulo 21, verso 12 e 13, muito interessante esse texto. João 21, verso 12 e 13. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. É interessante, assim como na cultura ocidental, no mundo que nós vivemos hoje, depois de tanto tempo da passagem de Jesus entre nós, comer com alguém sempre é um momento de intimidade. Se você convida uma pessoa para ir na sua casa comer, é porque você está sinalizando que deseja ter um momento de intimidade com aquela pessoa. Lá no Oriente Médio, então, nem se diga. É difícil você penetrar nessa intimidade, mas quando uma pessoa convida você para ir na casa dela e convida para um jantar, um almoço, uma refeição desse tipo, você tem a manifestação, o conceito, a compreensão de que aquela pessoa quer ter intimidade com você. Então as portas se abrem, os corações se abrem, as conversas se abrem. Não é mais uma conversa formal quando você está comendo, é sempre uma conversa que preenche o espaço do nosso anseio, dos nossos sentimentos, das nossas alegrias, das nossas tristezas, das nossas dificuldades, mas também de nossas vitórias. É um momento de troca, é um momento de prazer, é um momento de angústia, é um momento de perguntar sobre realidades de mim, do outro. É uma troca que completa, porque nós, como seres humanos, somos seres que se completam nessa comunhão de viver juntos. E quando Jesus aparece novamente, o Cristo ressurreto, poderoso, mas ele vai até a beira da praia e prepara a comida para os seus discípulos. Isso é um sinal. Jesus está sinalizando: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus que venceu a morte, o Deus que venceu o seu pecado, o Deus que venceu Satanás. Eu tenho o privilégio e o poder sobre todas as coisas, mas eu estou aqui trazendo pão e peixe para vocês como um sinal de intimidade. Que coisa maravilhosa! Que Deus é esse? Me diz aonde que há um Deus como esse? Aonde que tem um Deus que nos ama e que nos dá a companhia, tendo toda a realidade do que Ele poderia manifestar, da sua glória, de ser adorado, louvado, bendito sobre todas as nações, como o salmista diz. Jesus vai até aquela beira de praia
e prepara ali uma fogueira, faz o peixe, traz o pão e chama os discípulos. É interessante que o texto fala, eles sabiam quem era, mas eles tinham medo de perguntar, porque eles falavam, quem é esse que saiu do sepulcro, que nós vimos sanguentado na cruz, morto, e agora está aqui fazendo uma refeição conosco? É esse Deus que nós temos. É um Deus de intimidade, um Deus de aproximação, um Deus que paga o alto preço, não o preço do pão e do peixe, mas o alto preço de ter todos os canais, caminhos abertos para estar plenamente conosco. Essa é a bênção de Deus. Não há bênção maior para o cristão, ouça bem o que eu estou dizendo, não há bênção maior para o cristão do que ter intimidade com Deus. Não são as vitórias, ou as prosperidades, ou as bênçãos que Deus dá, que são as mais importantes. Tudo isso é bênção, é maravilhoso. É muito bom quando essas coisas acontecem. Mas quando também não acontecem, prevalece, tendo ou não tendo, existindo ou não existindo, a comunhão e a intimidade que Deus fornece através de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Eu creio que esta é a profunda realidade que nós, como cristãos, somos convidados a viver. Uma intimidade com Deus. E há vários textos da palavra de Deus que nos convidam assim. Tiago, capítulo 4, verso 8 diz, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Que palavra linda de Tiago. Tiago, que foi discípulo de Jesus, conduziu a nossa visão também para este momento de intimidade com Deus. Ele está dizendo, aproxime-se de Deus. Porque muitas vezes nós podemos ter uma vida religiosa, nós podemos compreender a Bíblia, nós podemos fazer uma série de coisas na igreja, mas não temos intimidade com Deus. Às vezes somos bons servos de Deus, mas esquecemos de ser filhos de Deus. E o que Deus propõe é que nós sejamos filhos tão amados e amemos tanto o nosso Pai, que o fazer e o servir é um ato de amor e gratidão tão profundo que flui da intimidade que nós temos com Deus. Aproximem-se de Deus, diz Tiago 4:8. Você que está afastado da fé, você que está afastado da igreja, você que está afastado de uma comunhão com os seus irmãos, é fundamental que essa palavra de Tiago vá ao profundo do seu coração. Há um Deus que busca intimidade, e Tiago diz, aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de você. Salmo 42, verso 1 e 2, Salmo 42 tão conhecido, que diz, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Este é o anseio de Davi. Davi, que foi um grande guerreiro, um grande rei, um grande elaborador, um grande estrategista, um grande formador do caráter e da visão e da compreensão do reino de Israel. Ele era conhecido como um homem conforme o coração de Deus. Por causa de todas essas coisas que eu falei? Não. Porque ele também foi um homem pecador, um homem que errou, um homem que fez coisas graves nos seus pecados diante de Deus. Mas eu creio que Deus chama esse homem conforme o coração de Deus, porque o Salmo 42 fala do anseio, do desejo. Apesar de todos os artefatos, todos os dons, aptidões, e eram muitos que Davi tinha, ele assim mesmo conseguia ter um coração humilde, um coração de contrição e um coração de avaliar a sua condição, a sua vida, a sua forma de ser e perceber que sem ti nada poderei fazer. Eu só posso porque Deus pode em mim. E é esta realidade de fé que o Cristo ressurreto também nos conduz. Jesus Cristo, quando ressurge dentre os mortos, todo-poderoso, ele sai para preparar uma refeição com seus discípulos. Está aqui pão, está aqui peixe, nós vamos comer juntos.
Vamos ter momentos juntos de intimidade. No Oriente Médio isso é muito profundo. Quando alguém senta com você para comer junto com você, é porque há um compromisso de relacionamento e de intimidade. Meu amado, sempre que nós festejamos e celebramos o encontro do ágape, o encontro do amor, a Eucaristia, a Santa Ceia, nós estamos celebrando não somente um memorial, uma memória de Jesus. Nós estamos celebrando, como o próprio Calvino dizia, num momento muito especial, nos alimentando fisicamente de algo espiritual, e esse algo espiritual é a presença redentora, a presença ressurreta de Jesus Cristo em nós e através de nós. Deus procura em Cristo uma profunda intimidade comigo e com você. Vamos abrir os nossos corações para essa promessa, para esse ato de Deus, para esse momento que Jesus fez com seus discípulos, e eu creio que Ele quer fazer conosco. Como está a sua intimidade com Deus? Ore por isso, coloque diante do Senhor. Senhor, eu conheço tantas coisas, eu talvez fui criado na igreja, eu me converti posteriormente, eu já ouvi tantas coisas, mas eu quero agora perguntar verdadeiramente, qual é o grau de intimidade que eu tenho contigo? Será que eu posso dizer como Paulo, eu sei quem é que vive em mim, estou certo que é poderoso para me guardar até o dia final? Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Há uma afinidade, há uma compreensão tão profunda, há um relacionamento tão íntimo entre Paulo e Jesus Cristo, que nós podemos ver nas cartas as quais ele escreve e em Atos como ele se relaciona na sua vida como servo de Deus, como filho de Deus. Esta ação profunda Jesus Cristo quer realizar hoje, agora, em mim e em você. Busque uma vida de intimidade com Deus. Há uma promessa do profeta Oséias 6, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Às vezes nós temos a nossa conversão em Cristo, temos lá um apogeu de alegria, de festa, de saber que eu sou uma nova criatura, mas com o passar do tempo eu vou me tornando religioso, com o passar do tempo eu vou me sentindo frustrado, meus medos, meus anseios, as coisas que não deram certas na minha vida, as coisas que foram me abatendo, a minha alma vai ficando abatida, a tristeza no meu coração, e eu vou deixando que essas coisas se contaminem de tal modo que a minha vida cristã se torna algo religioso, algo mecânico, algo que não tem mais uma expressão daquilo que nós estamos buscando colocar aqui, que é intimidade. Intimidade é um exercício permanente de aceitar e compreender o outro e querer que ele viva comigo na plenitude deste ser do outro. E é o que Jesus Cristo deseja que nós façamos também através do Jesus que ressuscitou. Esse é o meu desejo, meu amado. Eu quero deixar para você nesse tópico, nesse segundo ponto que nós estamos ressaltando, eu quero deixar para você o Salmo 25, verso 14. A intimidade do Senhor, Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará conhecer a sua aliança. Há o desejo de Deus de que nós tenhamos intimidade com Ele através de Jesus. Viva isso, meu amado, e a sua vida cristã vai ser uma vida frutífera, alegre e abundante em Cristo, porque Ele nos dá a garantia da sua presença, e não é qualquer presença, é uma presença de intimidade na minha vida e na sua vida. Deus te abençoe nessa compreensão e nessa realidade profunda que o Senhor quer fazer em nós de modo muito especial, através do Jesus que ressuscitou. Aleluia. O terceiro ponto que nós queremos ressaltar na mensagem de hoje é
reconquistou o Cristo ressurreto o direito sobre a criação. Jesus Cristo reconquistou o direito sobre a criação. Diz a palavra de Deus que Jesus estava no momento da criação, Ele é o próprio Deus, o Deus que planejou, arquitetou todas as coisas. Ele vem até nós, como nós ressaltamos na primeira mensagem dessa sequência, e principalmente domingo passado, no domingo de Páscoa, quando nós ressaltamos o preço e o poder que foi exercido para a reconquista, não somente das 3 características principais que nós colocamos, que foi a vitória sobre a morte, a vitória sobre Satanás, a vitória sobre o meu e o seu pecado. Tudo isso é fundamental, mas Jesus Cristo, além de tudo isso, Ele reconquistou o poder sobre todas as coisas. Isso é impressionante, porque nós temos que entender que naquele processo, quando o homem peca, ele outorga, ele dá o direito a Satanás, que Satanás se torne o proprietário, o líder desse planeta, como a própria Bíblia diz, que ele ainda continua atuando e ele é o príncipe das trevas nesse mundo. E quando a Bíblia usa a expressão de príncipe ou rei, é porque ele tem uma autoridade, é porque ele ainda tem uma expressão de manifestação, mas ele foi derrotado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E ao decorrer do tempo que Deus está estendendo, esse tempo de graça, como diz a Bíblia, é muito interessante em Tiago, né? Diz, Jesus Cristo está demorando para voltar, e Tiago responde, e Pedro também coloca essa situação, né? Está demorando porque Ele está estendendo graça sobre graça, misericórdia sobre misericórdia. Deus quer que todo ser humano possa de algum modo compreender a grandeza do seu poder e a salvação que está disponível em Cristo Jesus. Isso é fundamental para nós, para compreendermos também que quando o ser humano, no seu pecado, estendeu o domínio desse planeta para Satanás, quando Cristo ressurreto aparece e vence então a Satanás, a morte e o pecado, ele reconquista, ele tem o retorno de todas as coisas que ele criou para si próprio. Por isso que nós vamos ver novo céu e nova terra. Por isso que nós vamos ver Jerusalém que desce dos céus. Por isso que nós vamos ver não só o paraíso como uma expressão espiritual, mas também a criação de Deus que emana como expressão de uma nova realidade de fé e vida que nós vamos viver eternamente com Jesus Cristo, e nós cremos nisso, nessa vida eterna, onde nós vamos ter um corpo glorificado, mas um corpo ressurreto também. Eu e você vamos ressuscitar, inclusive todos vamos ressuscitar, alguns para a vida eterna, outros não, mas a expressão de um Deus que volta a ter o controle e o domínio sobre todas as coisas. Isso fica bem claro no texto que eu quero ler para você, Mateus 28, verso 18. Mateus 28, verso 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Veja o que Jesus falou: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. No céu, como uma expressão espiritual, Jesus volta a ter total domínio espiritual sobre a terra e total domínio físico sobre a terra. Isso para nós é fundamental. Para nós como cristãos é segurança, para nós como cristãos é descansar em Deus, para nós cristãos é saber que apesar de toda aflição, conflito e dificuldade, nós podemos ter a paz que o mundo não pode nos dar, mas é a paz que só Cristo pode nos dar. No meio dessa pandemia, Deus está no controle e sabe todas as coisas. Mas está acontecendo assim, as coisas estão indo para isso, para aquilo. Nós sabemos que todas as coisas estão embaixo dos pés de Jesus. Há um plano de Deus, há uma manifestação de Deus, há uma razão de Deus permitir que essas coisas aconteçam. Mas eu não estou entendendo, tem gente morrendo, tem gente padecendo, tem gente perdendo emprego. É verdade. Agora eu estava lendo uma pesquisa nos Estados Unidos, recente, a semana passada eu estava lendo essa pesquisa. Aumentou a venda de Bíblias nos Estados Unidos por internet 40%. As pessoas estão olhando para a realidade e percebendo o que está acontecendo. Há
também nessa pesquisa um aumento de busca de compreensão de uma realidade espiritual, porque as pessoas estão vendo assim, pô, minha vida é falível, eu posso morrer, eu posso ter dinheiro, eu posso ter riqueza, eu posso ter bens, eu posso ter saúde, eu posso ter qualquer coisa, mas de repente a enfermidade vem e me ceifa a minha vida, né? Nós temos visto pessoas pobres, ricas, pessoas brancas, negras, jovens, crianças, adultos, principalmente idosos, né, serem ceifados por esta enfermidade, por essa pandemia, mas Deus tem propósitos em mostrar também que apesar da dor, da tristeza, das dificuldades que têm acontecido, Deus tem planos, Deus tem graça, Deus tem misericórdia. E às vezes essas coisas acontecem e a gente não entende para que países, povos, lugares que nem tem como ter acesso claramente sobre a palavra de Deus, mas seja um momento onde o Espírito Santo toca naquela pessoa e ela começa a meditar, ela entra na internet e começa a procurar em que os cristãos creem, quem é Jesus. Isso é fundamental, porque eu vi isso no meio muçulmano, pessoas que queriam conhecer Jesus sem saber nada sobre ele, da visão que nós temos, mas a visão que eles têm islâmica de Jesus como um profeta, como diz o Corão, mas há por trás de toda a crise existencial, e principalmente quando uma enfermidade bate à nossa porta, um desejo ardente de nós compreendermos também que há razões mais profundas, que Deus usa realidades de morte, maldição, de destruição, que ainda há domínios e poderes que agem nesse mundo tenebroso, como a própria Bíblia diz, que este mundo é tenebroso, mas mesmo assim, Jesus triunfou, reina, e diz o texto, como nós lemos em Mateus, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Essa é uma autoridade de criação, autoridade que a palavra que é traduzida que é colocada como autoridade, a palavra é exócia, que é uma palavra que literalmente quer dizer aquilo que emerge do ser. Ou seja, aquilo é meu porque é da minha natureza. Quando você tem um cachorrinho e ele tem filhotinhos, o filhotinho não olha para a cachorra ou para o cachorro e fala assim, será que eu sou seu filhote? Naturalmente, ele sabe, por questões congênitas, por questões genéticas, por questões da própria natureza, ele sabe quem é a sua raça, a sua forma de ser. Assim também nós, quando seu filho nasce, só quando ele é grande que ele vai perguntar, eu quero ser ou não desta família, mas ainda enquanto criança, naturalmente vai procurar o seio da sua mãe, vai procurar o alimento, vai procurar o sustento com seu pai, a companhia dos pais. Assim, essa visão congênita também, o mesmo fato acontece com Jesus, né? Ou seja, é o direito de governar que emerge dessa condição, como diz o texto, do estado de ser, da relação de alguém que se encontra com Deus. Diz a Bíblia que de Deus emana todo o poder, todo fôlego, toda forma de vida, toda expressão de vida é sustentada pelo poder de Deus. Por isso, quando Jesus ressuscita, nós temos a manifestação de perceber que Ele reconquista o direito sobre toda a criação. Isso é fantástico, meu amado irmão, porque isso é maravilhoso no sentido de que eu e você podemos descansar na graça de Deus. Eu e você podemos saber que haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu posso ter a esperança na minha fé, no amor de Deus, como nós falamos domingo passado, no caráter de Deus. Deus não vai mudar o seu amor, Deus não vai mudar suas promessas, Deus não vai mudar suas atitudes, Deus não vai deixar de realizar em nós aquilo que Ele já havia feito como propósito do seu próprio ser, da sua própria existência em nós. E nesse sentido, então, quando Cristo aparece aos discípulos ressurreto, Ele está manifestando a nós o direito sobre toda a criação. E esse direito que Cristo apresenta mostra para nós essa responsabilidade e esse direito físico e espiritual,
né? Jesus tem o direito sobre minha vida física e principalmente sobre a minha vida espiritual, e a partir do que Ele fez na minha vida espiritual, minha vida física demonstra essa reconquista de Deus. Por isso que Romanos vai dizer que eu não preciso mais viver em pecado. O pecado não tem domínio mais sobre mim, diz Coríntios. Não sobreveio tentação que você não possa suportar. Eu não posso dizer, isso é muito grande, isso é muito forte, eu não posso me controlar, eu faço porque eu perco o controle. Isso não é verdade. Aquele que crê no Cristo ressurreto, crê que Ele reconquistou a sua vida, para que em Cristo nós tenhamos a certeza de que Ele pode dominar todas as realidades da nossa vida. Tiago também vai dizer assim, Deus não faz ninguém pecar não. Quem peca, peca por sua própria espontânea vontade, que nasce aqui na nossa mente e desce por todo o nosso ser. A cobiça, eu primeiro desejo uma coisa no meu pecado e a transformo pelo meu querer, pela minha decisão, pelo meu coração. Eu não posso dizer que foi Deus que fez isso, Tiago está dizendo. Assim também Paulo fala, não veio nada acima do que você pode suportar. Mas como que eu posso suportar? Eu posso suportar aprendendo a viver em intimidade com Jesus e sabendo que o poder dele, trazendo novamente a vida como foi trazido na ressurreição, ele nos dá a garantia plena, completa, profunda, um apogeu de que em tudo ele tem o poder para transformar o meu viver. Meu amado irmão, vamos fazer a seguinte pergunta. Que área da minha vida que não está sob o controle de Jesus Cristo? Minhas emoções? Minha razão? O meu viver no meu corpo? Meus desejos? Minhas intenções? Se nós ficamos divididos no nosso coração, pensando, eu quero agradar a Deus, mas eu também quero agradar a mim mesmo, agradar meus desejos, minha forma de ser, minhas intenções, meus planos de vida, meus sonhos. Não há nenhum problema de que Deus conheça nossos sonhos, e os nossos sonhos não precisam ser mesquinhos ou personalizados a ponto de achar, não, então eu não tenho que sonhar, não tenho que fazer nada. Não, você pode ter os desejos, os planos de vida, mas nós precisamos ter uma plena consciência de que tudo que nós vivemos, fazemos e planejamos devem estar embaixo de quem? Desta chave bíblica, deste Deus de intimidade, desse Jesus ressurreto que aparece para dizer, eu quero controlar a sua vida. E não há coisa mais fantástica, misteriosa, maravilhosa do que saber que Deus abençoa, controla e planeja a nossa vida com atuações que nós nem imaginávamos que ia acontecer na nossa vida. Eu, por exemplo, nunca imaginei que eu ia ser pastor, nunca imaginei que ia ser missionário, nunca imaginei várias coisas que aconteceram na minha vida, na minha caminhada de vida cristã. Mas Deus foi colocando uma série de fatos, artefatos, funções, atividades, sonhos, desejos. E quando eu me coloquei, eu estou dizendo eu como exemplo, quando eu me coloquei à disposição de Deus, naturalmente minha vida foi se completando também na vida profissional, na vida acadêmica, na vida conjugal, na vida familiar. Em todas as áreas Deus vai atuando de um modo muito profundo, porque Ele vai interligando cada uma delas, fazendo nisso um traçado, um tracejar, um costurar da nossa vida tão maravilhoso, tão bendito, que quando você olha para trás, eu sei que você pode fazer isso também, quando você tem uma caminhada de fé, de vida com Cristo, você olha para trás e vê tantas coisas que aconteceram, tantas realidades profundas, belas, maravilhosas, às vezes tristes, difíceis, mas você sempre percebe a mão de Deus conduzindo isso de um modo maravilhoso. Por isso, é fundamental, meu amado, que você compreenda que esse Deus de intimidade, esse Deus que é a revelação da palavra viva de Jesus Cristo em nós,
do Deus que explana a Bíblia de modo que nós possamos compreender o seu desejo e sua intenção em nossas vidas, se completa nessa visão de um Deus que é autoridade. Essa autoridade de anseio, essa autoridade que é algo congênito, essa autoridade que emerge, que nasce do ser de Deus. Nós somos uma extensão dessa compreensão em Deus, porque Deus vai nos unindo, vai nos fazendo novas criaturas, novas realidades, novas vidas, vivendo uma nova vida em Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Eu creio que nós poderíamos testemunhar, dia após dia, coisas tão cotidianas, tão comuns, de como Jesus foi construindo a dimensão da nossa vida espiritual, da nossa vida física, e por isso nós precisamos ter esse desejo de continuar uma vida de caminhada, de triunfo com Jesus, porque é o triunfo da vida, ainda que hajam dissabores, tristezas, dificuldades, ainda que a nossa própria vida possa ser ceifada, nós temos a garantia de que o Senhor está conosco em todo lugar, em toda situação, em toda realidade, em todo momento da nossa vida, nos dando da sua intimidade, da sua presença, da sua bênção, porque Ele é a autoridade suprema. No céu e na terra, Deus triunfa. Jesus é o triunfo de Deus. Jesus é a vitória de Deus. Jesus é a nossa vitória. Eu quero convidá-lo, meu amado, que você coloque Jesus como a vitória da sua vida. Jesus vencendo o seu pecado e o meu pecado. Jesus vencendo a minha deficiência, a sua deficiência. Jesus vencendo a minha incompreensão, a sua incompreensão. Jesus vencendo as minhas dificuldades, as suas dificuldades. Mas em tudo isso, nós estamos certos que Deus é poderoso. Nós estamos certos de que Ele está nos guardando. Nós estamos certos de que Ele está nos conduzindo de uma maneira tão maravilhosa em nossa vida, como igreja, como indivíduos, que Ele nos dá garantias de que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Nós temos, portanto, responsabilidades e nós temos direitos. Responsabilidades e direitos espirituais, responsabilidades e direitos físicos, materiais. Por isso eu oro, eu peço ao Senhor Jesus, esse Deus maravilhoso, Cristo ressurreto, que ilumine nossa mente, nosso coração, para que como igreja, como IPI Paulo Silas, nós tenhamos uma plena comunhão, uma plena compreensão de como Jesus quer exercer autoridade em nossa vida. Nós queremos, amados irmãos, concluir esta mensagem com a visão do que nós temos passado durante todo esse mês de abril, a Páscoa, o triunfo da vida, que você possa ver então nesses pontos que nós ressaltamos, da intimidade, da palavra de Deus, do poder de Deus se manifestando na autoridade dele. E eu queria concluir exatamente como a igreja primitiva entendeu essa autoridade, essa intimidade e essa expressão da palavra de Deus. A primeira profissão de fé da igreja, a primeira declaração de fé, nós temos várias profissões de fé, várias declarações de fé, várias confissões de fé durante toda a história da igreja cristã, mas a primeira profissão, a primeira confissão de fé que a igreja faz em Atos é muito simples, é apenas uma frase: Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Essa é a profissão de fé, a confissão de fé que a igreja primitiva faz, e eu entendo que baseada numa intimidade, no conteúdo da palavra e na autoridade de Jesus Cristo. E eu desejo então concluir dizendo que do mesmo modo como a igreja primitiva teve essa confissão de fé declarando que Jesus é Senhor, nós tenhamos, porque a palavra Senhor na época de Atos, na época da igreja primitiva, tinha um valor extremamente forte, algo que era marcante. Ninguém era chamado de Senhor, apenas o imperador romano, César, e as pessoas quando passavam perto dele deviam gritar em latim Ave César, que nada mais é do que dizer César é Senhor, ou seja, César é como um Deus, é uma autoridade. Jesus, portanto, diz: toda autoridade me foi dada. E é nesse sentido, então, como igreja atual, nós precisamos novamente reconquistar
redescobrir a importância de ter o senhorio de Jesus em nossas vidas. Hoje o cristianismo vem se contaminando de tantas realidades diferentes que Jesus é um mero instrumento, mais um apêndice dentro de tudo que o cristianismo faz. E como eu tenho convidado você neste momento, neste culto, é colocar Jesus como centro da nossa vida. Ele é o Senhor, Senhor sobre nossa vida, sobre a nossa morte, Senhor sobre nossas decisões, Senhor sobre tudo que nós fazemos e vivemos, Senhor sobre as nossas coisas, Senhor sobre as nossas posses, Senhor sobre tudo, porque Ele é o Senhor que conquistou esse direito de estar na frente de todas as coisas, tanto no céu como na terra, como foi o texto que nós lemos. Por isso, Jesus sendo o Senhor, Ele pode nos dar paz, porque só quem tem o controle total de todas as situações pode verdadeiramente nos dar paz. Jesus é Senhor, nele podemos ter paz. Lembre disso, Jesus é Senhor, nele podemos ter paz. Nele podemos ter intimidade com Deus. Por Ele ser Senhor, por Ele ter conquistado a vitória na cruz, por Ele ter ressuscitado, nós temos o direito e a oportunidade, este convite claro e pleno de Jesus de intimidade. Você lembra daquele texto em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, eu vou comer com ele. Esse texto não foi escrito para pagãos, esse texto não foi escrito para não cristãos. Esse texto foi escrito para uma igreja de crentes, como eu e você. Ou seja, nós podemos fechar nossa porta para Jesus. A porta do nosso coração, a porta das nossas decisões, a porta de nossas famílias, a porta da igreja. Nós podemos fechar ao Senhor e Deus está. Eis que estou à porta e bato. Ele deseja ardentemente ter uma intimidade conosco. Por quê? Porque Ele é Senhor. Mas Ele respeita as nossas decisões. Eu que tenho que ter uma atitude e uma forma de ser e de viver e de decidir. Eu quero ter um Deus que é Senhor da minha vida. É esta proposta do Jesus ressurreto para cada um de nós. E quando nós falhamos ou não desejamos isso, há sérias consequências para o cristão. E nós precisamos ouvir essa voz lá no Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e vou comer com ele. Lembra do que eu disse, que Jesus fez o pão e fez o peixe, comeu com seus discípulos depois da ressurreição? Do mesmo modo, nos dias de hoje, a palavra profética em Apocalipse é um convite para mim e para você, para que nós tenhamos uma busca da presença de Jesus. Mas não é qualquer Jesus, não é um apêndice do cristianismo, é o cerne, é o centro, é a chave, é o Deus que é o Todo-Poderoso. A Ele foi dada toda a autoridade do céu e da terra, e diz a palavra que Ele é Senhor. Que esta confissão de fé da igreja primitiva possa ser resgatada, como foi sempre o desejo desse resgate pelos reformadores da igreja, voltando ao âmago, à essência, ao cerne, ao centro da vida cristã, que é Jesus Cristo. Mas não é qualquer Cristo, é o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, que se apresenta para ser o Deus vivo, Deus presente, Deus que expressa seu amor a nós em cada momento do nosso viver. Por isso tenhamos paz, paz no Cristo que é Senhor. Tenhamos intimidade com Deus, nesse Deus que é Senhor em Jesus Cristo. Nele podemos compreender a Bíblia como Ele deseja, porque Jesus Cristo é o Senhor, e nele temos a segurança de sua autoridade, porque esta autoridade foi conquistada na cruz e na ressurreição. Por isso Jesus Cristo é Senhor. Que seja essa a profissão de fé, minha e sua, não só no momento quando nós nos apresentamos diante da igreja para declarar isso, mas que seja uma declaração de intimidade no meu ser, na minha vida, nas vitórias que Deus faz, nos embates contra Satanás, nas provações, nas privações, nas tentações, nos desejos que eu embato e luto e rejeito para o pecado, que em todos esses momentos nós possamos perceber
a grandeza de Deus e a vitória que Ele nos concede através do Jesus Cristo ressurreto. Ele é Senhor. Deus te abençoe, meu amado, que o Senhor coloque esta mensagem no seu coração como palavra de vida. Viva isso intensamente, o mais profundo que você conseguir fazer a cada dia. Jesus Cristo é Senhor. Aleluia! É Páscoa. A Páscoa não termina, a Páscoa continua, porque é o triunfo da vida em Cristo Jesus. A Deus que nos abençoe assim, deste modo presente, como meditamos e refletimos na sua palavra. Senhor amado, nós nos colocamos diante do teu altar, da tua presença, pedindo que o Senhor nos abençoe. Nos abençoe como a tua palavra diz, sem ti nada podemos fazer. Nada podemos fazer porque toda autoridade está em ti e não em nós. Senhor, retira de nós aquela autoridade falsa, mentirosa que nós pensamos que temos, mas que não a temos, ó Deus, porque é o Senhor que a tem por direito, porque o Senhor a conquistou na cruz e na ressurreição. Ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa meus irmãos, abençoa as nossas famílias, para que nós possamos viver intensamente essa declaração de fé, essa confissão: Jesus Cristo é o Senhor. Ó Deus amado, Senhor Jesus, venha nos dar uma plenitude, uma relação profunda de intimidade, e que isso brote como uma profunda alegria, prazer de saber que em Cristo verdadeiramente nós somos livres e temos grandes vitórias, porque o Senhor é a nossa vitória. O Senhor é essa autoridade sobre o céu e sobre a terra. O Senhor é a autoridade espiritual e física. Nós podemos então, em nome de Jesus, pedir em oração. Nós queremos descansar em Ti, Senhor. Queremos descansar o nosso coração que está aflito. Queremos descansar o nosso coração que está entristecido. Queremos descansar o nosso coração nessa quarentena que limita a nossa liberdade.
Nós queremos descansar em Ti, sabendo que o Senhor é a nossa vitória, e o Senhor tem conquistado essa vitória a cada dia em nosso viver. Abençoa-nos, ó Deus, para que sejamos uma igreja conforme o Teu coração, vivendo conforme a Tua palavra, buscando em Cristo, o Cristo ressurreto, essa profunda intimidade, e que o Senhor possa exercer a autoridade sobre nós. Que nós tenhamos coração de humildade, um coração de servos, um coração de filhos de Deus que venham buscar continuamente, profundamente e com singeleza e com alegria, ó Deus, uma comunhão íntima contigo, e sabemos que, como o Senhor propõe para a Tua igreja, seja também a Tua igreja, Senhor, com esta mesma manifestação de comunhão e vida, como Jesus Cristo fez para nós, e quer que nós, em Cristo, vivamos o ser, o corpo de Cristo na terra, a igreja de Jesus, e nesse sentido, nós buscamos em Ti, Senhor, o poder da ressurreição, para vivermos como um louvor à Tua glória, Senhor. Faça das nossas vidas, então, um canto de louvor a Ti, que Te agrade, que nós sejamos este aroma suave, que sobe, Senhor, e traz prazer ao nosso Deus, de saber que confiamos em Ti, buscamos em Ti e desejamos em Ti, Senhor, viver para amar, bendizer e glorificar o Teu santo e bendito nome, Senhor. Nós Te louvamos pela expressão que o Senhor permite, que façamos mais este culto a Ti. Permite, Senhor, que a Tua igreja seja edificada, seja construída nessa visão da Tua palavra em plenitude, em glória em Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor e é o Senhor sobre todas as coisas. Seja Senhor sobre nossas vidas, é a nossa oração em Cristo Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo esteja sobre você e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.